O planejamento patrimonial dos bens da família tem início com a constituição pelos patriarcas, titulares do patrimônio, de uma empresa que não vai exercer nenhuma atividade, mas que servirá tão somente para ser o cofre desse patrimônio, através da sua integralização nas cotas do capital social. Ultrapassada essa primeira fase, as cotas do capital social serão então distribuídas entre os herdeiros de acordo com o planejado. Como assim? Os herdeiros não precisam receber suas cotas em partes iguais? De acordo com a lei que regula as sucessões e que deve ser respeitada ao se fazer o planejamento sucessório, ainda que através do sistema de holding familiar, essa lei estabelece que os patriarcas, na condição de testadores ou de doadores, ao dispor sobre o seu patrimônio, devem respeitar a legítima, ou seja, devem, antes de testar ou doar o seu patrimônio, reservar 50% destes aos seus herdeiros necessários. E quem são esses herdeiros necessários? São os descendentes, os ascendentes e os cônjuges. Ou seja, havendo filhos, só os pais ficam excluídos. Na falta deles, a herança será destinada aos pais e, em ambos os casos, a depender do regime de bens que regula o casamento ou a união estável, a sucessão deve alcançar ainda o cônjuge, o companheiro ou a companheira. Também diz a regra que os titulares do patrimônio, quando vão dispor sobre ele, devem resguardar 50% para os herdeiros necessários, podendo dispor dos outros 50% como melhor entenderem. Esses 50% que ficam resguardados chamam-se de legítima. Daí se conclui que os herdeiros sim podem receber mais ou menos cotas uns que os outros naquilo que exceder a 50% do patrimônio. A exemplo do que eu falo, vamos imaginar assim então, um patrimônio constituído por 2 apartamentos, cada um de R$300 mil, e uma casa no valor de R$600 mil. Assim eles estão declarados no imposto de renda. Aqui eu vou exemplificar com números bem redondos para facilitar a compreensão. Esse patrimônio, ao ser integralizado na holding, ele será transformado em cotas. Será transformado em 1.200 cotas no valor de R$1 cada, e essas cotas então doadas aos filhos de acordo com a vontade dos instituidores dos sistemas, os donos do patrimônio. Vamos de novo ao exemplo. No caso que os patriarcas desejam que, além da legítima, um filho receba mais patrimônio, pode acontecer isso por motivos diversos. Então, vou pensar que eles desejam que o filho A receba a casa e que os filhos B e C recebam um apartamento. Então, para que a sua vontade se realize, eles vão doar 600 cotas para o filho A e 300 cotas para o filho B e 300 para o filho C. Note que o filho A recebeu um número maior de cotas e que esse número maior de cotas saiu da parte disponível do patrimônio dos patriarcas. O que, conforme eu expliquei no início da minha fala, está ok, está de acordo com a regra. Tá? Então, apenas vamos deixar claro que essa doação, a maior, ela deve ser esclarecida, ela deve ser escrita que saiu da parte disponível para que no futuro não venha a ocorrer nenhuma nulidade que vai prejudicar o sistema. E eu ainda vou complementar dizendo que os pais deixam escrito no acordo de sócios que após o seu falecimento, quando então os filhos vão passar a ser os verdadeiros titulares das cotas, essas cotas vão estar representadas pela casa e pelos apartamentos, então recebendo o filho A casa, o B e o C os apartamentos, tá? Então isso tudo vai ficar claro, inclusive dando a eles poderes de gestão individual sobre esses bens, enquanto não desfeita a holding, e também podendo prever que no caso dessa holding venha a ser dividida, cada um leve o patrimônio que lhe coube, né? O filho A casa e o filho B e C os apartamentos. Também é permitido aos donos do patrimônio, ao constituir o sistema, ao fazerem o seu planejamento, doar a parte disponível das cotas a terceiros, sejam eles um sobrinho, um afilhado, um amigo, a quem bem quiserem, sem que os herdeiros necessários tenham o direito de fazer qualquer objeção, considerando que a regra que regula as sucessões estará sendo preservada, desde que garantido, obviamente, aos herdeiros necessários, aos filhos, os pais, os cônjuges, dependendo da situação, o recebimento de 50% do patrimônio do titular da herança. Agora, não havendo filhos, as cotas haverão de ser doadas aos pais, em concorrência com o cônjuge ou
ou companheiro, também desde que respeitada a legítima, e caso não hajam descendentes ascendentes, o cônjuge ou companheiro será o sucessor universal. Mas pode acontecer também do titular do patrimônio não ter tido herdeiros necessários. E o que vamos fazer nesse caso? Uma solução é bem simples. Nesse caso, ele não está subordinado àquela regra civil de haver que respeitar a legítima. Então, ele pode dispor do seu patrimônio, que está representado pelas cotas do capital social da holding constituída para realizar o seu planejamento sucessório, como bem entender, podendo então designar essas cotas para parentes mais distantes, para um afiliado ou mesmo para um amigo ou mais amigos, tá? Também é legal que eu te diga que aquele sistema que inicialmente foi constituído para beneficiar os filhos conhecidos pode vir a ter que ser alterado porque o dono do patrimônio veio a descobrir um filho fora do casamento ou até mesmo veio a acontecer o nascimento de um filho temporal. E então, como se faz isso? Nesse caso, o titular do patrimônio, que está na administração da holding, pode fazer uso da cláusula de call option. Essa cláusula já é inserida no acordo de sócios quando da constituição da holding, para então chamar para si quantas cotas quanto basta fazer a nova doação, vindo a contemplar o filho que estava descoberto no intuito de preservar íntegro o sistema em obediência à regra, porque já falamos que esse sistema não é constituído para lesar direitos. Também pode o doador, o patriarca por ato de vontade, remanejar a divisão das cotas que representem o seu patrimônio, fazendo uso dessa mesma cláusula de call option com outras intenções, sem que os herdeiros sequer possam opinar a respeito. Explico. Essa mesma cláusula de call option permite ao doador das cotas, que permaneceu na administração da sociedade, comprar essas cotas doadas de volta por um valor simbólico e já pré-estabelecido, para então realizar uma nova distribuição, uma nova doação. Essa cláusula é bastante utilizada e prevista também para a eventualidade de um ou mais sucessores vinha a falecer prematuramente, a fim de evitar que pessoas estranhas à família venham ingressar nessa sociedade. Quando do falecimento do sócio, o usufruto se extingue automaticamente e os herdeiros, então, vão exercer a titularidade soberana sobre elas, respeitadas as cláusulas inseridas já no acordo de sócio, podendo dispor, então, do patrimônio, da herança, sem necessitar passar pelo inventário, sem que tenha um juiz, um tabelião ou mesmo um advogado para intervir e fazer essa transição. Nessa oportunidade, então, os sócios, os herdeiros, poderão seguir com a sociedade, doando as cotas recebidas por seus herdeiros, e nesse momento estabelecendo, então, novas regras no contrato e no acordo de sócios, podem dividir a sociedade, retirando os bens que fazem jus de acordo com o determinado nesse acordo de sócios, ou desconstituírem de vez a holding, levando o patrimônio para sua titularidade. Logicamente que não é o que a gente indica, porque vai contra tudo que acreditamos e informamos, uma vez que volta o patrimônio para o nome da pessoa física e os filhos desses vão ter que passar pelo inventário quando do falecimento. Com relação à divisão das cotas e à organização patrimonial, pode os patriarcas ainda ter que enfrentar uma objeção ao sistema por parte de um dos filhos. Nesse caso, os patriarcas precisam saber que nada impede que venha a constituir o sistema. Basta que reservem em seu nome as cotas correspondentes ao quinhão que cabe àquele filho que manifestou-se contrário a participar do sistema. Ficando também, então, estabelecido no acordo de sócios que no dia do seu falecimento, essas cotas, depois de inventariadas, venham a ser liquidadas e pagas em tantas parcelas quando entenderem convenientes para a preservação dos interesses da sociedade. Experiência, indicamos aos patriarcas uma conversa para explicar para o filho o que exatamente vai acontecer se ele permanecer resistente a ingressar no sistema antes de constituir o sistema. Quando ele se der conta que ele vai ter que vivenciar o inventário por sua conta, tendo que aguardar o seu trâmite para somente então receber a sua parte na herança e ainda respeitada a forma que foi disposta no acordo de sócios, é muito comum que ele vai desistir da ideia de discordar para então vir a fazer parte do sistema juntamente com os demais. Em rápidas pinceladas, eu penso ter esclarecido as dúvidas mais recorrentes relacionadas à distribuição do patrimônio através do sistema de holding familiar.
Se tu tirasse proveito dessa informação, te inscreve no canal e me acompanha, porque estou sempre postando conteúdo relevante relacionado ao planejamento patrimonial dos bens da família. O meu nome é Deise Engelbrand, eu sou advogada especialista em planejamento e proteção dos bens da família.